quero te atualizar agora sobre como é que andam as discussões da Liga Forte União, rival da Libra, em relação a direitos de transmissão de TV. Só para lembrar, os clubes de futebol do Brasil passaram a se dividir em conjuntos, em grupos, para discutir os direitos de transmissão do brasileiro entre 2025 e 2029. E a Liga Forte União acaba de garantir mais 5 adesões de clubes paulistas do interior que disputam a segunda divisão. Nesse momento, a Liga Forte União conta com 31 representantes de séries A e B. Isso equivale a 70% das partidas das duas primeiras divisões asseguradas para esse grupo, que torna esse grupo extremamente importante. Enquanto a Libra já fechou com a Globo, são 9 clubes garantidos e a possibilidade de o Corinthians entrar na Libra, o Forte União ainda discute alternativas. Em TV aberta, as tratativas se dão com Globo, Record e SBT, mas quem acompanha de perto as negociações imagina que a Globo não vai vencer essa disputa, vai dar Record e SBT, o Record ou o SBT. O projeto do Grupo Forte União é fazer mais ou menos como fez o Campeonato Paulista, com as diversas possibilidades de transmissões, uma emissora em TV aberta, outra emissora em TV fechada, o streaming, enfim, alternativas das mais variadas para tentar aumentar o bolo. Bora falar agora sobre outra informação importante do sábado. Ramon Dias não é mais técnico do Vasco. Ele e seu filho, Emiliano Dias, seu auxiliar, pediram demissão depois da derrota do Vasco por 4-0 pro Criciúma em São Januário. Sim, você não ouviu errado. O Vasco tomou 4-0 do Criciúma em São Januário. Os gols marcados: Felipe Mateus 2 vezes, Bolassi e Igor Meritão. Verratti ainda desperdiçou um pênalti quando o Vasco perdia por 1-0. Terceira derrota consecutiva do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco inicia o Brasileirão vencendo o Grêmio, depois perde para o Red Bull Bragantino, para o Fluminense e agora para o Criciúma. Diante desse cenário, Ramon Dias procurou o pessoal da 777 para comunicar que estava indo embora. Ele e seu auxiliar. O Vasco até chegou a soltar uma nota dúbia, dando a entender que o Vasco poderia ter tomado essa decisão. A informação que eu tenho é de que a decisão de ir embora foi tomada pelo treinador argentino. Antes disso, torcedores no estádio revoltados, chamando o time de sem vergonha e exigindo mudanças radicais da 777. Só para completar, Ramon Dias, que salvou o Vasco do rebaixamento na temporada passada, trabalho bem legal, em 2024 não acertou nada. O time caiu nas semifinais do Campeonato Carioca pro Nova Iguaçu e tem esse início horroroso de Campeonato Brasileiro com 3 pontos em 12 possíveis. Muito bem, minha gente, então vamos lá. Jogo em São Januário, expectativa era de uma bela vitória do Vasco em cima do Criciúma, que retornou à Série A do Campeonato Brasileiro, vinha de 2 empates, e o Vasco, jogando contra o Grêmio na primeira rodada, se impôs, fez um belo primeiro tempo, ganhou o jogo, depois perdeu para o Bragantino e para o Fluminense, fora de casa. Hoje o torcedor acreditava que jogando junto com a sua torcida em São Januário, o Vasco iria se impor. E olha que o time do Criciúma fez 1-0, jogando bem melhor, e o Vasco teve a chance do empate através do Pablo Verratti cobrando o pênalti e o goleiro defendeu. Na transmissão da Super Rádio Tupi, do Luiz Penido, com os comentários do Dé, o Aranha, me chamou muita atenção, o Dé dizendo, olha, foi a única defesa que o goleiro do Criciúma fez no primeiro tempo, foi o pênalti cobrado pelo Pablo Verratti. E veio o segundo tempo, o segundo, o terceiro e o quarto gols, e aí a equipe do Criciúma conquistou uma vitória merecida. Foram 2 gols do Felipe Mateus, um gol do Bolassi e o outro do Meritão. Os 4 gols do Criciúma em São Januário. R$ 903.846 foi a renda, 17.124 torcedores presentes ao São Januário pagando ingresso e o público presente 17.607 torcedores que viram o Vasco perder. Então, tiveram objetos arremessados em campo, uma lata de cerveja, inclusive o árbitro da partida entregou para o quarto árbitro, vai relatar na súmula, o Vasco vai ter problema do STJD. A gente acompanhou a saída da torcida. A torcida, em momento algum, vaiou o Ramon Dias ou o Emiliano Dias e
para a surpresa de todos nós, quando aguardávamos uma entrevista coletiva do Ramon para falar da derrota, surge uma nota do Vasco nas redes sociais agradecendo ao Emiliano Dias e ao Ramon Dias os serviços prestados e dizendo que eles não eram mais técnico do Vasco da Gama. Ficamos então naquela. Ramon Dias foi demitido ou pediu demissão? Ramon Dias tem uma proposta do River Plate, né, como trouxe uma emissora de rádio da Argentina durante a semana, ou a SAF do Vasco demitiu? E na entrevista, que na verdade não foi uma entrevista, foi um pronunciamento, foi um agradecimento do Ramon e do Emiliano Dias. Ramon disse o seguinte: fomos demitidos pelo Twitter, ou pelo X, né, como queiram agora, pelo X. Então, vamos assistir esse depoimento. Ele tem 1 minuto e meio, se tanto, para você ver como foi e que falou, a paixão com que Ramon Dias falou, daquilo que ele aprendeu com o Vasco e o recado do Emiliano para o torcedor vascaíno. Assiste aí comigo. Como dijo Emiliano, no esperábamos ser despedidos por ahí por Twitter. Sí que merecíamos otra cosa. Pero entendemos también que el fútbol es a base de resultados. Pero esto recién comienza, hablamos con los jugadores que es un camino largo todavía de recorrer. Esto recién empieza, recién comienza. Pero yo les tengo que agradecer porque me han brindado un cariño enorme. Por eso tengo que agradecer a todos, a los jugadores, al club, a la gente, a todo el mundo, y seguramente en algún momento nos encontraremos. Nos vamos a encontrar y por ahí tengamos que jugar en la Libertadores o en la Copa, en alguna cosa, pero solamente le tengo que agradecer el cariño que me dieron en Brasil. Muchas gracias, agradecerles a todos. Agradecerles a todos. Para una sola cosa más. Una sola cosa más. No. Una sola cosa más. Eu escucho el programa de você, eu escucho todo, así que tranquilo. Al vascaíno, tem que fechar con este grupo. Porque cuando el año pasado fechó con el grupo, ayer las cosas acontecieron. Apoya al grupo, apoya al jugador, al grupo, da la vida por vocês. Entonces solo quería falar eso, obrigado por tudo y nos vemos pronto. Salud. Hasta luego, gracias. Pois é, o pronunciamento do Ramon Dias e do Emiliano, dizendo que foi o único clube que ele pegou para não cair. E se apaixonou pela torcida, pela vontade e a dedicação do grupo do Vasco da Gama. E o Emiliano pediu ao torcedor para se unir a esse grupo para dias melhores que virão para o Vasco da Gama. Achei muito legal. Não gostei foi da maneira com que o Vasco fez. Poderia chamar os dois, agradecer, cara a cara, olho no olho. É normal o empregador demitir o empregado. Mas no futebol, né? O futebol, time grande se alimenta de vitórias. Já dizia Nelson Rodrigues, toda vitória é santa. O técnico sabe, parou de ganhar, amigo. Vai para, como diz o Apolinho, né? Vai para a panela do Genaro. Vai para o saco. E Ramon Dias, que tinha mais 3 anos de contrato, mais um renovável automaticamente, seriam 4 anos, está fora do Clube de Regatas Vasco da Gama, ou Vasco SAF, como queira. Muita gente não entendeu a atitude da SAF e agora é esperar quem será o novo técnico do Vasco da Gama. Vamos lá. Primeira coisa, o Vasco demitiu o Alexandre Matos e agora de Belo Horizonte vem a notícia de que o Pedro Martins, que deixou o Cruzeiro, está vindo para o Vasco. Pedro Martins, para o torcedor do Cruzeiro em Belo Horizonte e para a imprensa mineira, da qual com muito orgulho eu faço parte, não gostaram do trabalho do Pedro Martins, esperavam mais dele. A SAF avaliou de que com o Pedro Martins o Cruzeiro fez um time bom, gastando pouco. Então traz esse profissional. Com o Pedro Martins na SAF do Cruzeiro, o tempo todo o Cruzeiro teve técnicos estrangeiros. Vocês vão se recordar, em momento algum, o Cruzeiro teve técnico
contratado técnico brasileiro. Agora sim que apareceu interino e que foi trazido de novo, tá levando o barco nesse momento. O Pedro Martins, vindo para o Vasco, vai na mesma linha de técnico estrangeiro? Ou vai trazer um técnico cascudo que está no mercado, um Luiz Felipe Scolari, que recentemente saiu do Atlético, um Mano Menezes, que fez um trabalho legal no Inter, mas passou rapidinho pelo Corinthians que hoje está na zona de rebaixamento do Brasileirão, quase não se classificou no Paulista para a Copa do Brasil, não se classificou para as fases finais do Campeonato de São Paulo. Qual outro nome? Vanderlei Luxemburgo, que já passou pelo Vasco e deixou uma boa impressão quando técnico do vascaíno. Será que é essa a linha? Ou a SAF vai naquela linha de um técnico estrangeiro para a equipe de São Januário? Então são respostas que nós ainda não temos. Temos que ver qual vai ser o caminho que o Lúcio Barbosa vai dar ao futebol vascaíno. E de Belo Horizonte vem a notícia de que a qualquer momento, né, o dono, o Pedrinho, dono dos supermercados BH, estará comprando as ações do Ronaldo Fenômeno e vai ser o dono da SAF do Cruzeiro. A SAF do Cruzeiro, que tem 2 anos, foi a primeira SAF instituída no futebol brasileiro, no dia 18 de dezembro, né? E nós não tivemos ainda aquele boom que o torcedor cruzeirense esperava, a não ser a conquista da Série B, quando voltou à Série A do Campeonato Brasileiro. Então foi ali, foi talvez o grande momento. O Pedrinho, dono dos supermercados BH, comprando a SAF aqui no Rio de Janeiro, também a informação de que os sócios do Vasco não estão felizes com o caminho que está sendo levado pela 777 ao futebol vascaíno, né? Foi a notícia até trazida pelo meu querido Fábio Azevedo. Estou vendendo pelo preço que eu comprei, né? Pelo que eu vi aí com os companheiros, ouvido do Fábio, e é um assunto para a gente voltar a qualquer momento a trazer mais informações. Comente aí, o que você achou da demissão do Ramon Dias? O que você achou da goleada do Criciúma? E você, cruzeirense, também pode dar a sua opinião. Está na hora do Pedrinho lá comprar a SAF do Cruzeiro. Tchau, Ronaldo. Está um desgaste muito grande do Ronaldo com o quadro associativo, com a torcida do Cruzeiro, né? Esse é o preço do cara ser ídolo e conquistar uma outra posição dentro de uma equipe de futebol. Então, o que você acha? Muito bem, vascaínos. Fazemos esse vídeo aqui, né, com uma tristeza imensa, né? Porque o que estão fazendo com o Vasco da Gama, né, é de deixar o torcedor chateado, triste, né, envergonhado. Essas são as palavras para descrever o que a gente vem sentindo, né, com o Vasco, tanto nos últimos anos que novamente nessa temporada, né? No final do ano passado deu uma animada com o Ramon Dias, que fez que o Vasco, né, não caísse, o time jogando bem, né, deu uma boa impressão para essa temporada com a chegada do Alexandre Matos, né, sendo que erros foram cometidos durante todo o tempo. Alexandre Matos, em 100 dias de Vasco, gastou mais de 100 milhões em contratações que até agora não corresponderam, né? Nessa partida contra o Criciúma, o Vasco teve os 100 milhões praticamente no banco de reserva. Um banco de reserva de luxo praticamente, né? Com valores absurdos gastos pelo Vasco contratando esses jogadores que até então não corresponderam dentro de campo, né? Então dá uma tristeza enorme ver esse sofrimento que o Vasco vem causando aos torcedores ano após ano, né? E pelo que tudo indica, novamente o Vasco vai brigar na parte de baixo da tabela de novo essa temporada. O Vasco venceu um Grêmio na primeira rodada, deu aquela animada, onde imaginamos, poxa, o Vasco vai conseguir dar a volta por cima, né, do péssimo campeonato carioca, sendo eliminado pelo Nova Iguaçu, né?
Já disse em outros vídeos, com todo respeito à equipe do Nova Iguaçu, mas o Vasco não pode ser eliminado por uma equipe da expressão do Nova Iguaçu, né? E agora, dentro de São Januário, o Vasco jogar dessa forma ridícula e ser humilhado pelo Criciúma dentro da sua casa, dentro de São Januário, o Vasco tomar essa goleada e com o time não jogando nada, né? Teve um pênalti desperdiçado pelo Verratti. Acho que o Ramon Dias também errou na hora de colocar o Payet para jogar, porque o cara vem de um bom tempo sem jogar, né? Aí você pega e coloca o cara já no primeiro tempo de um jogo onde tem que tentar resolver, né? Acho que foi muito precipitado. Já tinha falado em outros vídeos que talvez o Verratti não iria jogar, né? O Vasco iria segurar ele mais uma rodada, pelo menos. O cara pegar uma forma física de volta. O cara tá um bom tempo sem jogar. Como é que você já volta com ele já sendo titular assim, dessa forma? E ainda colocando um jogador como ponta. Verratti, o Payet, perdão, todo mundo sabe que rende como meio armador ali. Tem que estar centralizado para ver as jogadas, distribuir as jogadas. Não é jogar como um ponta, né? Ainda mais depois de vir de uma lesão que o afastou de uma boa quantidade de jogos. Então é complicado, sabe? É difícil ver o Vasco passando por esses problemas, né? A SAF do Vasco parece não se importar tanto para o futebol do clube, né? Contrata jogadores por contratar, né? Parece que quer dizer que estamos gastando milhões aí no Vasco. Mas por estar gastando praticamente de qualquer maneira, não é assim. O Vasco precisa fazer uma coisa mais certa, precisa contratar certo, jogadores de qualidade. Não é você gastar 32 milhões num zagueiro para deixar ele no banco, né? Ele não ter condições de ser titular e mostrar que tem que ser titular. Mostrar porque valeu mesmo os 32 milhões. Você gastar 27 milhões no Adson e também ser outro jogador no banco. Não tem cabimento uma coisa dessa. O Adson, esses 27 milhões era para ter sido gasto num jogador para vir para o clube, para ser titular e arrebentar com a camisa do Vasco. Não é para ficar esquentando o banco de reserva não, né? Então deixa a sua opinião. O que é que você acha disso aí? O que é que o Vasco pode melhorar, né? Com a chegada agora do Pedro Martins, que fez um trabalho que lá no Cruzeiro, alguns elogiam e muitos criticam, porque as contratações no Cruzeiro também não foram tão excelentes. Vamos ver aí o que acontece com o Vasco da Gama, né? Então deixa aí sua opinião, inscreve no canal também aí, ativa as notificações e deixa seu like.